no livro de Isaías 55, o versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós conhecemos um ditado que todo mundo usa, o ditado que diz: nunca é tarde demais, nunca é tarde demais. Só que nós temos que ter consciência que um dia irá acabar. Nós temos que ter essa consciência. Nós sabemos que enquanto a pessoa está com o coração batendo, enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa respira, enquanto a pessoa está viva, dá para usar essa frase: nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para fazer o certo, nunca é tarde para fazer o correto. Nós podemos sim, enquanto a pessoa está viva, enquanto ela está piscando, enquanto o coração está batendo, enquanto ela está em pé, dá para se dizer que nunca é tarde. Só que o que você, nós temos que entender? Nós temos que entender o seguinte, que tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, em Pernambuco, em todos os lugares, é um sinal de que o fim está aí. É um sinal do fim do mundo, é um sinal da volta do Senhor Jesus. O que tem acontecido nunca aconteceu na história da humanidade, nunca. O que tem acontecido, do jeito que tem acontecido, de colocar o planeta de joelhos, de colocar todas as nações de joelhos, de fechar as cidades, de fechar as metrópoles, isso nunca aconteceu, nunca na história da Terra. Dessa forma, nestas proporções, nunca aconteceu. E afora isso, são tantas outras coisas que têm acontecido, que mostra o fim, mostra o apocalipse, mostra que Jesus está à porta, que está voltando. Afora isso, quando uma pessoa morre, para ela Jesus Cristo voltou, ou para que ela passe a eternidade no céu, ou para que ela passe a eternidade no fogo eterno, mas quando uma pessoa morre, Jesus voltou para ela. Eu me atrevo a perguntar para você: e se você morresse agora? E se o Senhor Jesus voltasse nesse momento? Se o Senhor Jesus voltasse agora, ou se você morrer agora, você está salvo? Se você morrer agora, os anjos levarão a sua alma para o céu? Ou você será arrastado para o fogo eterno? Um dia foi tarde para Esaú se arrepender. Ele não conseguiu encontrar arrependimento. Um dia foi tarde para os moradores de Sodoma e Gomorra, aonde caiu o fogo e as cidades foram destruídas. Um dia foi tarde demais para os que duvidaram, chegando diante de Jericó, tiveram medo e morreram no deserto. Um dia foi tarde para o ser humano na época de Noé. Inclusive, nós vamos ler sobre isso. Mateus 24 fala sobre isso. Eu quero ler com você sobre isso. Mateus 24, depois nós vamos voltar para Isaías. Mas Mateus 24, no versículo 37, diz assim, ó: e como foi nos dias de Noé,
assim também a vinda do Filho do Homem. Olha bem o versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Você vê que na época do dilúvio, para Noé e a família, os que creram, não foi tarde demais. Para Noé e a família, houve salvação. Mas para a grande multidão que não creram, foi tarde demais. Foi tarde demais. Você vê interessante uma palavra que diz, uma frase que diz, eles não perceberam. Eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eles não perceberam. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas estão tão desesperadas com a pandemia, as pessoas estão tão desesperadas com a falência, as pessoas estão tão desesperadas com o desemprego, com os problemas que têm surgido. Nós temos visto nesses últimos dias que os problemas têm se multiplicado. Então a agressão aos idosos tem se multiplicado a agressão às mulheres, o número de mulheres que têm sido mortas aumentou, pessoas depressivas, aumentou o número de depressivos, pessoas que se suicidam, aumentou o número de suicidas, aumentou o número de separação, de crianças abusadas, da pedofilia. Então as pessoas estão tão envolvidas com os problemas e estão tão envolvidas com a pandemia, estão tão envolvidas com a quarentena, estão tão envolvidas com a falência, desemprego, miséria, que elas não estão percebendo como nós lemos agora. As pessoas na época de Noé não perceberam até que vieram o fim. Chegou um momento que aquela loucura daquele homem construir a arca se tornou normal para eles. Com certeza, nas primeiras vezes que Noé pregava, nas primeiras vezes que Noé falava do dilúvio, no começo que ele começou a construir a arca, com certeza criou uma polêmica. Só que como demorou 100 anos para a arca ser construída, com o passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, tudo passou a ser, para aquela população, passou a ser normal. Passou a ser uma coisa normal, Noé construindo a arca, passou a ser uma coisa normal, Noé falando do dilúvio, que todos viviam uma vida comum, casavam, davam-se em casamento, trabalhavam, plantavam, colhiam, viviam uma vida normal, natural, e não perceberam, até que chegou o dilúvio e os levou, e todos pereceram, todos morreram. Veio o dilúvio e os levou, porque eles não perceberam. Provavelmente é o que está acontecendo hoje na sua vida. Você tem tantas preocupações na sua cabeça, você tem tantas coisas na sua cabeça, que entra dia, entra semana, sai semana, entra um mês, sai um mês, entra um ano, sai um ano. 2020 começou agora, já estamos em maio. Mês que vem já é junho, já é metade do ano. 2020 começou agora, um estalar de dedos, já estamos em maio. Daqui um pouco já é junho, metade do ano, daqui um pouco já é dezembro, acabou 2020. E as preocupações são tantas, as lutas são tantas, os conflitos são tantos, porque a pessoa percebe tudo. Ela percebe a necessidade de trabalhar, de estudar, ela percebe a necessidade de ter dinheiro para comer, para viver, ela percebe os problemas, ela percebe as lutas, ela percebe o pecado, ela só não percebe que o fim está aí.
A pessoa só não percebe que o fim está aí. O fim chegou. Chegou o Apocalipse, chegou o fim. Estamos vivendo os últimos dias. Ela percebe tudo, mas não percebe o fim. Ela percebe o fim. Então, essa frase, esse dito popular, nunca é tarde, é muito usado por nós que somos cristãos, por mim que sou um pregador. É muito, esse dito, nunca é tarde, é usado por todos os que têm fé. Todos nós que temos fé falamos, nunca é tarde, porque nunca é tarde. Enquanto o coração está batendo, enquanto a pessoa está viva, ela tem tempo de mudar, de se arrepender. O problema é quando o coração para. O problema é quando o coração para. Então, para aquela multidão na época de Noé, chegou um momento que foi tarde demais. Não deu mais tempo. Aí olha só que interessante o 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Quer dizer, para um deu tempo, para o outro foi tarde demais. Versículo 41, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Quer dizer, para uma deu tempo e para outra foi tarde demais. Versículo 42, e o último que eu vou ler agora, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, você vê que 2 estarão no campo, um subirá e o outro vai ficar. Para um deu tempo, para o outro não deu tempo. Por quê? Porque um entendeu que poderia morrer a qualquer momento, um entendeu que a volta do Senhor estava próxima e um mudou e o outro não mudou. Então, para um deu tempo, foi salvo, o outro ficou. 2 estarão no moinho trabalhando, uma será levada e a outra deixada. Por quê? Porque uma entendeu que era com ela que Deus estava falando. Então, largou o pecado, largou a vida errada, se consertou e foi salva. A outra achou que dava para aproveitar mais um dia, aproveitar mais uma semana, aproveitar mais um mês, mais um ano. E o Senhor voltou e ela ficou. Se Jesus voltasse agora, você que está aí me acompanhando no presídio, no hospital, em casa, no trabalho, se o Senhor Jesus voltasse agora, você ficaria ou você iria? Você seria levado para